Nossa, olha só que situação. Eu gravei tudo e eu vi que não tava gravando corretamente. Mas enfim, acontece. Eu vou estar deixando aqui na descrição os pontos principais que eu vou abordar. Bom, por conta do tempo, eu vou deixar esse episódio como um áudio, né? Para poupar muitas edições, etc. Mas quem sabe um dia vire um vídeo bem editado, né? Eu vou deixar os pontos abordados na descrição. Então, se você quiser entender do que se trata todo esse áudio gigantesco, dá uma olhadinha. Eu vou tentar minutar também. Eu não sei como que faz isso, mas eu vou aprender para deixar o assunto mais desmembrado, né? Mas enfim, esse vídeo eu vou falar sobre a área de ouro que é muito pouco explorado na pedagogia, que é o Learning Experience Design, que é o design de experiência. Ai, gente, eu tô tentando aprender inglês, então eu tô tentando falar também. E antes disso, né, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já fez um curso, aquele curso online, e teve aquela sensação de que o conteúdo era bom, o professor ele sabia muito, ele tinha uma ótima formação, mas mesmo assim você simplesmente não conseguia absorver nada. E que as aulas talvez eram longas demais, curtas demais, os slides eram um show visual porque é o fundo brancão com textão. Os exercícios não faziam sentido e você chegava no final do módulo sem saber exatamente o que tinha aprendido. E pois é, isso tem um nome. E esse problema, ele existe porque tem uma lacuna gigante no mercado, uma área que ela está crescendo em silêncio e que tem poucas pessoas explorando, né? Que pode ser exatamente o cruzamento perfeito entre design, educação e tecnologia. Essa área, como eu disse anteriormente, se chama Learning Experience Design, ou LXD. E hoje eu vou te contar tudo sobre ela e por que ela existe, né? E o que um profissional dessa área faz de fato, né? Aonde ele pode trabalhar, quem que está contratando, porque eu, que sou uma designer gráfico há 5 anos, decidi direcionar toda a minha jornada acadêmica e profissional em direção a esse campo. Fica comigo até o final, que o assunto vai ser longo, vai ser muito denso, mas eu prometo que cada minuto vai valer a pena. Antes de mergulhar no tema, deixa eu me apresentar rapidinho para quem está chegando agora. Meu nome é Temori e eu sou design gráfico não formado, mas que já atuo há 5 anos. Não é hobby, muito menos um freela esporádico. São 5 anos de trabalho de diversas modalidades, desde CLT, PJ, sem contrato, trabalhando em diversos modelos, com diversos clientes, com diversas formas de entrega. Eu errei muito nessa trajetória, mas aprendi muito também. E nesses 5 anos, desenvolvendo um olhar sobre a comunicação visual, eu percebi que as pessoas, elas percebem as informações. Por isso que a gente trabalha com hierarquia, cores, tipografia, composição. E durante esse tempo, eu nunca parei de estudar. Na verdade, todo design não para de estudar, porque tudo nessa área é tudo tão mutável. As ferramentas mudam, o campo muda, o mercado muda. Então, quando eu comecei a sentir que queria expandir meus horizontes, que eu queria entender mais profundamente como que essas pessoas aprendem de fato, né? Não só como elas veem, mas assim, como elas retêm aquela informação, como que elas processam. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu me perguntava, se eu fizer um outdoor mais sofisticado, a pessoa que está inserida dentro de um contexto cultural, socioeconômico, ela tende nem ler o outdoor, porque acha que não é para ela. Isso é uma forma como que ela retém uma informação, como que ela processa aquilo. Agora, se eu escrever uma palavra errada propositalmente, o famoso pra, você está indo pra onde, de vez de para onde, é uma forma de se achegar a esse público, né? Então, são várias questões que as pessoas processam. E foi uma dessas pesquisas que eu descobri o LXD, né? Eu anteriormente já tinha buscado um termo muito semelhante ao design instrucional.
mas ele tem uma diferença muito grande, que eu também vou explicar. Então, quando eu olhei isso, eu não parei na descoberta, né? Eu tomei uma decisão, que na verdade já era uma decisão muito antiga, já era algo que eu já estava pensando, só que de fato eu fui lá e fiz. Passei no Enem, me matriculei na Federal aqui da minha cidade, no curso de Pedagogia, e as minhas aulas vão começar no segundo semestre. E, além disso, né, na verdade, eu já estou estudando programação, mas eu estou planejando estudar com mais afinco. Porque eu entendo que no mundo em que vivemos hoje, saber como a tecnologia funciona é uma vantagem competitiva enorme. Então, só para ser transparente, eu ainda não comecei na pedagogia, tá? Eu sou uma entusiasta ainda. Não peguei fundo na programação, ainda estou na HTML, mas essas 2 jornadas, elas já estão em curso de certa forma, né? Elas já estão planejadas. E é exatamente isso que torna esse vídeo um tanto quanto especial, porque eu não estou falando de um lugar que eu já cheguei. Embora esse é meu foco, eu vou chegar lá. Mas por enquanto eu estou falando do lugar que eu vi um destino, né? Eu entendi um mapa e eu estou andando em direção aonde que ele tá me levando. E esse mapa que eu quero te mostrar é essa área que eu quero expor. Bom, eu vou começar a falar do problema que dá origem ao LXD, porque tudo que a gente faz é para resolver problemas. Nos últimos anos, o mercado de educação online ele explodiu, principalmente depois da pandemia, que acelerou em 10 anos essa tendência que já existia, né, de plataformas como a Udemy, Hotmart, a Coursera, a Alura. Todas elas já existiam, mas cresceram de forma absurda depois da pandemia. E empresas que nunca tinham pensado em treinamento online passaram a ter equipes inteiras de treinamento corporativo virtual. Universidades até chegaram a resistir ao EAD, mas tiveram que se reinventar da noite pro dia e o resultado está aí, né? Bom, porém teve uma avalanche de conteúdo educacional que foi simplesmente despejado na internet sem preparo nenhum. E qual que é o problema com essa avalanche? A maioria desses cursos foram criados por especialistas em conteúdo e não especialistas em aprendizagem. Um desenvolvedor, por exemplo, de um curso de programação, um chefe de cozinha, enfim, um contador ou qualquer outro profissional, ele pode entender muito da sua área. Eles podem ter um imenso domínio técnico, mas quase nenhum com formação em como ensinar. Sabe qual é a diferença? É a diferença entre saber muito sobre um assunto e saber como transferir esse conhecimento para uma outra pessoa de forma eficiente, de forma organizada e prazerosa. Um médico especialista, por exemplo, ele não é automaticamente um bom professor. Um engenheiro de software genial, nossa, ele não é um bom instrutor muitas das vezes. O conhecimento técnico e a habilidade pedagógica são 2 músculos completamente diferentes. E por muito tempo, o mercado online tratou como se fosse o mesmo, sabe? O resultado disso é que todos nós já vivemos uma vez na vida. Uma aula de 3 horas sem pausa, sem perguntas, sem nada. Ou até mesmo aulas de 5 minutos. Slides com blocos de texto em PDF bem mal formatado, uns PowerPoints bem lascados. Exercícios que não correspondem ali muito bem, você não entende. Avaliações que testam memorização em vez de compreensão. Isso a gente tem muita experiência na nossa formação escolar. Jornadas de aprendizados que parecem um labirinto sem saída. Você não entende para onde que você tá indo com aquilo, né? Como que começar com aquele assunto vai fazer sentido lá na frente, né? Então, o estudante ele vai embora muitas das vezes. E aqueles que ficam, eles não aprendem. Ou, assim, né? Quando aprendem, entre aspas, eles esquecem depois de alguns dias. E é aqui que entra o Learning Experience Design. O design de experiência de aprendizagem é uma área muito interdisciplinar, que se preocupa com como projetar experiências educacionais que sejam eficazes, significativas, sabe, envolventes.
E note que eu disse experiências e não conteúdo. Essa diferença é muito fundamental. Quando você pensa em conteúdo educacional, você pensa em uma videoaula, uma apostila, um slide, uma prova. Isso é a matéria-prima. Só que quando você pensa em experiência de aprendizagem, você pensa em como que o aluno se sente durante todo o processo. Como ele é introduzido ao tema, as emoções que ele experimenta, como ele é desafiado, como que ele recebe o feedback, até mesmo como ele é celebrado pelo progresso, né? Como que ele conecta o que aprendeu com o que já sabia, mas principalmente como ele sai diferente de quando ele entrou. E eu faço uma pontuação aqui, por exemplo, em conectar o que aprendeu com o que já sabia, são os cursos que eu particularmente acho erroneamente afirmar que você que já tem uma língua nativa, que já tá na casa dos 20, 30 anos, pode aprender que nem um bebê só escutando vídeos em inglês, musiquinhas infantis, que com o tempo você vai aprender. Não tem uma conexão com aquilo que você já sabe, isso é muito importante. É um assunto que eu vou falar em um outro momento. Então acompanha aqui para poder ficar por dentro. Enfim, então vamos voltar ao vídeo. Então, é uma visão muito mais ampla, sabe? É muito mais profunda, é muito mais humana, muito mais palpável. O LXD, ele bebe de várias fontes ao mesmo tempo. E algumas delas que eu não vou expandir tanto, porque é muito longo esse assunto. E tem alguns pontos que eu não vou expandir tanto, mas eu vou citar, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Eu até anotei aqui na minha colinha. Esses pontos, essas fontes, elas se baseiam em ciência cognitiva, psicologia educacional, design institucional, UX design, design gráfico e visual, storytelling narrativa e tecnologia educacional. E o LX design, ele é alguém que transita por todos esses campos e ele não precisa ser expert em todos, mas ele precisa entender como eles se conectam e saber como acionar cada um deles. Você pode estar se perguntando, mas isso não é a mesma coisa do design institucional que já existe desde 1950? Bom, isso é verdade, né? Eles são bem parecidos. Na verdade, eu diria que são primos bem próximos, daqueles que dormem na sua casa, sabe? Mas ainda assim, é a sua casa e a casa dele é a casa dele. São áreas diferentes. Eu diria que é até uma evolução, sabe? O ID clássico, ele trabalha com objetivos instrucionais bem definidos. Sequências lógicas de conteúdo, avaliações que medem se o comportamento esperado foi atingido ou não. É uma abordagem que eu diria muito poderosa, que ela funciona muito bem, tanto em contextos corporativos quanto educacionais, assim, em escolas, treinamentos, etc. E ele tem um objetivo muito claro e principalmente ele é muito mensurável. Mas o LXD, eu diria que é uma expansão dessa visão, porque enquanto o ID clássico pergunta, o aluno aprendeu o que deveria aprender? O LXD, ele também pergunta, o aluno teve uma boa experiência enquanto aprendia? Porque isso afeta muito. Uma aula muito prazerosa, por exemplo, você consegue carregar pelo resto da vida, muitas das vezes. Uma aula cansativa, sonolenta, você não consegue reter nem 2% das informações passadas. Então, a experiência é muito importante. O LXD, ele incorpora o design centrado no ser humano. Então, ele não trata o aluno como um recipiente vazio que precisa ser preenchido com informações. Ele trata o aluno como um ser inteiro, sabe? Com emoções, com limitações cognitivas, com contexto de vida, com motivações, etc. E ele também abraça a experimentação, a interação, que é a parte que eu mais gosto, e o feedback constante. Ele se inspira muito nas metodologias ágeis do design de produto. Você cria um protótipo de experiência, testa com alunos reais, coleta dados, que é muito importante, que é uma área específica para isso, ajusta e testa de novo. Em suma, em resumo, todo LXD tem influência do ID, mas nem todo ID é LXD, e o LXD é o ID do século XXI. Bom, agora que você entendeu o que é
vamos falar do mercado. Porque o LXD, ele não é só uma área bonita na teoria, né? Ele é uma oportunidade bem real de negócio, de carreira, e que tá crescendo muito, muito mesmo. Então, eu vou começar com números, tá? O mercado global de e-learning, que engloba toda a educação mediada por tecnologia, está projetando ultrapassar 600 bilhões de dólares até 2030. E isso para mim já é uma indústria. Dentro dessa indústria, as empresas estão se descobrindo, né? Elas já sabem que não adianta criar muito conteúdo se o conteúdo é ruim. As métricas estão chegando. Taxa de conclusão de cursos online fica em torno de 15%, sabe? Em plataformas como Coursera da vida e tal. E as empresas estão gastando fortunas com treinamento corporativo e vendo que o conhecimento está evaporando em semanas. E aí eles começam a perguntar, por que o nosso programa de treinamento não funciona? Por que as pessoas não estão completando esse curso? E principalmente porque as vendas não estão melhorando depois do treinamento. E eu acho que mais importante que isso, né? Porque as performances não estão melhorando. Enfim, a resposta muitas vezes está na experiência de aprendizagem, por incrível que pareça. E quem resolve esse problema é o LX Design. No Brasil, chegou com força essa tendência nos últimos anos com as edutechs, as startups e empresas focadas em educação com tecnologia. Nomes como Descomplica, ProEnem, Plural, Que Concursos, até mesmo empresas assim que formam universidades, tipo a RD, University, Bradesco, que tem os seus campos universitários focados em formação de profissionais, né? Hotmart, Alura, enfim, dezenas de outras estão contratando ativamente esses profissionais que saibam criar essas experiências de aprendizagem com qualidade. Muitas empresas tradicionais, né, como eu até citei o caso do Bradesco, também estão nessas, né, seguradoras, varejistas, indústrias, todas elas têm essa questão de formar pessoas, de formar funcionários, e todas elas precisam de profissionais que saibam projetar esses treinamentos que realmente vão funcionar. E não é só no setor privado não, viu? O governo federal, o estado, os municípios, eles têm programas massivos de captação de servidores. Até mesmo ONGs têm programas educacionais. Eu vou citar lá na frente essa questão, eu coloquei numa listinha sobre áreas menos óbvias para poder trabalhar. E as ONGs se encaixam nisso, né? Organizações internacionais como a ONU, Unicef, até mesmo aquela lá da sua cidade, do seu estado, financiam projetos educacionais para a comunidade, né? Essas grandes que eu falei, ONU, Unicef, financiam para países inteiros, né? Então, olha isso. Mas tem um problema, né? Como pode ver, há muito mais demandas do que profissionais qualificados. Especialmente profissionais que combinam formações. Principalmente pedagogia com design, né? E com fluência tecnológica. Aí mesmo que você tá afunilando ainda mais esse profissional. Esse é o gap. E é exatamente aqui que você deve se posicionar. Uma das provas mais concretas de que a área está sendo levada a sério no Brasil é o surgimento de cursos de graduações específicos para essa área, como é o caso do curso educacional pela Unifesp. Até pouco tempo atrás, se você quisesse trabalhar como LXD no Brasil, você precisava montar seu próprio caminho. Por exemplo, como eu estou fazendo praticamente, uma graduação de pedagogia aqui, uma especialização em design ali, um curso livre de UX a colar, sei lá, muita pesquisa autônoma, enfim, só sei que você precisa ser por você mesmo, né? E agora já tem uma faculdade para isso. Não só faculdade, como também tecnólogo, com duração de 2 anos em algumas faculdades particulares. Tem especialização, tem pós-graduação em outras. Nossa, olha, a tendência é só aumentar esse número e ele vai crescer rapidamente nos próximos anos, à medida que o mercado continue aquecendo, né? Então, o curso em si é um reflexo perfeito do que é o LX Design. Ele mistura fundamentos da pedagogia, psicologia, design gráfico. Ele é muito plural, tecnologia, gestão de projetos. É um curso muito bom. Ele é muito interdisciplinar. Ele é pensado para a realidade do mercado atual. Então, para quem, como eu, que já tem experiência, ou para algumas pessoas que têm formação em uma dessas áreas,
Esse curso ele funciona como uma complementação. Você já tem um olhar de uma área e agora você vai adicionar o olhar de outras, né? E eu vou te falar que a sinergia é espetacular, ela é muito imediata. E mesmo sem esse curso específico, você pode construir esse caminho de forma intencional, assim como eu, né? Usando da pedagogia clássica e se especializando em outras áreas que envolvem design e programação, né? Design e tecnologia, no caso. Bom, e aí eu vou falar alguns nichos de empresas que estão contratando. Mas eu não vou dar muito detalhes que eu vou deixar para um outro vídeo, senão vai ficar gigante. Então, temos aqui a bolha das edutechs brasileiras, né? Como eu já citei. Essas empresas, elas costumam, né, buscar pessoas que saibam pensar a experiência de aprendizagem de ponta a ponta, né? Elas prezam muito pela qualidade do material que elas estão divulgando. Empresas com universidades corporativas, né, como eu falei, o Bradesco, a Magazine Luiza, Ambev, Embraer, Petrobras, enfim, essas grandes empresas, elas buscam, né, por designs institucionais, ou outros nomes, né, os learners, designers, enfim. E é um ótimo ponto de partida trabalhar em uma dessas empresas nessa profissão. Temos as Big Techs e as empresas globais, né? Então, se você sabe falar inglês, nossa, tu tá na frente de muita gente no cenário internacional. É que muitas vezes dá pra trabalhar remoto, tá? Empresa como a Google, Microsoft, Meta. Eu sei que são empresas que alto níveis, né? Por isso que são tratadas como Big Techs. Mas também tem empresas globais de renomes lá fora que você pode estar dando o seu nome para trabalhar na área. Startups de edtechs, se você está focado muito na programação, mas quer juntar pedagogia com design, um ótimo exemplo dessas edtechs é o Duolingo, né? Ele é um dos maiores exemplos porque ele tem a experiência gamificada, tem um ciclo de feedbacks, tem as progressões de dificuldades, enfim. Os lembretes, então, nem se fala, né? Tudo foi projetado por uma equipe de LXD Designs. E eles respiram programação, design e pedagogia, né? Como recurso aí de aprendizagem. Temos também as consultorias e agências, né? Geralmente são agências que recebem o briefing do cliente, né? O normal, de praxe. Elas produzem os cursos e entregam o produto finalizado. É uma área muito padrão, ela é menos glamurosa, mas porém ela é muito mais estável, né? Ela praticamente... toda empresa precisa de um treinamento de certa forma, e é bom que esteja gravado, né? Então, essas empresas costumam não ter aquela estrutura de filmagem, aquela coisa toda, e vai contratar uma agência para isso. E essa agência costuma ter esse profissional, né? E esse mercado, ele também cresce muito para quem é autônomo, né? Quem é freelancer, que tem a sua própria consultoria, né, independente, e que podem trabalhar de forma remota, né, para os clientes tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Bom, agora eu vou falar sobre os campos de atuação e pelo tempo eu vou reduzir um pouco, porque já tá de noite e eu tô aqui gravando ainda, né? Então eu vou começar pelos mais óbvios, os campos que todo mundo, né, qualquer pessoa que pensa em educação vai associar isso. Então, plataforma de educação online, treinamentos corporativos, instituições de ensino superior que ofertam EAD, escolas de idiomas, cursinhos preparatórios e os campos menos óbvios e os mais interessantes. Gamificação e games baseados em aprendizados, esses são muito legais. Você pode criar tanto jogos educativos online, né, quanto jogos educativos offline. Presencial, tabuleiro. Ai, gente, perfeito. Saúde, medicina. Nossa, olha, essa área. Mas aí que tá. Essa área você precisa ter... eu diria... Olha, quando eu comecei... Eu dei uma agarrada aqui, porque eu me lembrei de várias coisas. Quando eu comecei a pensar em qual faculdade que eu ia fazer, eu pensei primeiramente em enfermagem. Agora eu me imagino, se eu tivesse feito enfermagem e tivesse essa vontade de migrar ou relacionar com pedagogia, eu iria para essa área, sabe? Por quê? Treinamento de profissionais de saúde já é uma área muito enorme, né? Médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, fisioterapeutas, todos eles precisam de uma atualização muito constante. Então, os próprios hospitais, clínicas, até mesmo o governo, tá? Como eu falei anteriormente, todas essas organizações, eles precisam de programas de educação continuada. E a particularidade dessa área é que um erro
tem uma consequência muito grave. Então, a qualidade do aprendizado, ele é muito requisitado, né? Porque é uma questão de segurança. Então, se por acaso, né, existe alguém aqui vendo esse vídeo que é da área da saúde, pode se dar muito bem nessa área. Não que os outros não possam dar bem nessa área também, né? Mas é uma área mais sensível. A área do direito também é muito sensível, então eu coloquei nessa lista. A área do RH também, nossa, principalmente isso. Tem muitos lá e cá, assim como na área da saúde, né? Você precisa ser muito estudado, de preferência dentro da área já, né? Mas é uma área que não é óbvia, mas que, se você olhar bem, te dá muitas oportunidades. Temos também o terceiro setor e ONGs, né? Organizações não governamentais que desenvolvem programas educacionais, como eu já falei anteriormente. Museus e espaços culturais, nossa, outra área que eu amo. Sabe quando você vai numa exposição e tem toda uma narrativa que te conduz a visitar salas e salas, peças por peças, e entender do porquê daquela exposição? Isso aí é um LX Design. Ele é aplicado a um espaço físico, né? Então, museus como Museu da Ciência, quer ver? Museu da Vida, perdão, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, ou Museu do Amanhã, eles pensam muito profundamente em como as pessoas aprendem enquanto visita. Eu não sei na questão do Museu do Louvre, mas enfim, são alguns desses museus famosinhos aí que você consegue aprender enquanto visita, né? E outro ponto não óbvio são podcasts e conteúdos educacionais de mídia, né? Então, temos o crescimento do formato de podcast educacional, temos muita demanda para esses criadores, né? Para produzir esses conteúdos e estruturar melhor suas matérias. Bom, inteligência artificial e aprendizado adaptativo. Essa é talvez a fronteira mais emocionante, por assim dizer, do LXD Design hoje. Emoção mesmo, tá? Tanto de raiva, quanto de alegria, quanto de alívio. Com o avanço da IA, surgem várias plataformas de aprendizados adaptativos, né? Sistemas que ajustam o conteúdo e o ritmo com o tempo, com base no desempenho do aluno. O Duolingo usa isso, tá? O sistema, eles inclusive substituíram profissionais pedagógicos por IA. Então, quando você erra 2, 3 questões, a IA entende que você tá tendo dificuldade e vai te lançar aquelas questões repetidamente. Mas assim, o problema mora aí. Um profissional, ele vai entender que não é porque o aluno ele errou 2 vezes aquela frase, naquele contexto, que ele vai precisar que essa frase seja repetida 10.000 vezes. Né? Ele vai entender como dosar, né? Como pegar aquela mesma frase e tentar reformular para uma outra frase, mas que o problema que você está agarrando seja solucionado. Então, é uma área muito interessante, né? É um babá de IA, basicamente. Realidade virtual e aumentada, então quem é os coleguinhas de design de modelagem pode tirar muita onda nisso daqui, né? São profissionais que saibam criar aprendizado em ambientes tridimensionais e muito imersivo, né? Que serve para treinamento de cirurgias, treinamento de, combate a incêndio, treinamento de pilotos. Nossa, a realidade aumentada. Quem consegue trabalhar com isso, tira de letra. Bom, então, voltando para a minha realidade e talvez para a sua, se você também vem do design, quando eu olhei para o LXD pela primeira vez, eu percebi que eu não estava começando do zero. Muito pelo contrário, 5 anos de design gráfico me deram fundamentos que são pré-requisitos para um LXD. E eu já sei como a hierarquia visual funciona, já entendo como a cor comunica, já sei criar layouts que vão guiar o olhar, as tipografias que vão facilitar a leitura, enfim. Mas, mais do que as ferramentas técnicas, o design ensinou para mim uma mentalidade de resolver problemas com perspectiva do usuário em mente. E o LXD, o usuário, ele é um aluno, sabe? E essa virada de chave, ela não é trivial. Os designers de comunicação, né, muitas vezes pensam em audiência. Tipo, quem vai ver essa peça? E o LXD Design, ele pensa em transformação. Quem essa pessoa vai ser quando depois... Assim, como que essa pessoa vai ser depois de passar por essa experiência?
E é uma expansão natural do pensamento de design, mas que exige intenção, sabe? Exige que você vai além do ficar bonito e passa a perguntar, será que tá claro? Será que tá memorável? E é por isso que a pedagogia entra, né? Ela não entra para substituir o design, mas ela entra para dar significado, profundidade para ele. Para me dar as bases científicas, para me dar as bases filosóficas, que tenta explicar por que certas abordagens de aprendizados funcionam, sabe? E por que outras não funcionam. A programação, ela também vai entrar nessa equação, porque no mundo atual, compreender como os sistemas digitais funcionam dá ao LX Design uma vantagem competitiva muito significativa. Você passa a falar a língua dos desenvolvedores, entender os limites do que é possível construir e propor soluções ainda mais realistas e inovadoras, né? Porque esse é o nosso problema. A gente, como designer, pensa que tudo é possível, mas calma lá, vamos colocar nosso pé no chão quando se trata de tecnologia. E por isso que eu acho essa uma área muito importante para eu desenvolver. E bom, no próximo vídeo eu vou falar o que você precisa para estudar, para entrar nessa área. Então, mas eu vou falar assim, de forma bem resumida. Você precisa saber design instrucional clássico, UX design aplicado à educação, ferramenta de produção de conteúdo, online, né, no caso, comunicação e práticas, produção de conteúdo offline também, tá? Eu tô pensando aqui. Enfim, e comunidade e prática. Criar comunidades é muito importante. E com a prática, muito mais ainda. Não tem grandes grupos, né, focados nessa área específica, mas você consegue encontrar grupos isolados, né? Tipo, tem os Devs Learnings, que são desenvolvedores focados em aprendizagem, tem comunidades pedagógicas, tem várias. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe uma figura mitológica grega chamada Quimera. Ele é um ser todo híbrido, com cabeça de leão, corpo de cabra, assim, cauda de dragão, é bem misturado, sabe? E durante muito tempo, essa palavra ela foi usada de forma bem pejorativa, para indicar algo impossível, sabe? Uma fantasia, até mesmo algo bagunçado. Mas hoje em dia, no mercado de trabalho, os profissionais mais valiosos são exatamente as quimeras, aqueles que combinam de forma genuína as competências de áreas distintas, que constroem pontes entre elas que raramente se conversam, né? Um estudante de ciência da computação dificilmente vai conversar com um estudante de pedagogia, por exemplo. Então, o LX Design, ele é essa quimera de forma positiva. É quem entende de educação, sem ser somente um pedagogo. É quem entende de design, sem ser somente um designer. E quem entende de tecnologia, sem ser somente um programador. E é exatamente essa combinação que o torna raro. E no Brasil, esse profissional é especialmente escasso, porque na nossa tradição universitária ainda é muito disciplinar. Você escolhe um curso, você aprende uma área e pronto. A interdisciplinaridade, ela é muito valorizada no discurso, mas raramente na prática. Assim, muitas pessoas não costumam incentivar isso, mas se você for olhar, até que ela é bem valorizada, só que as pessoas não falam. Isso significa que quem se antecipa, quem constrói esse perfil de forma intencional, antes que o mercado force essa mudança, vai ter uma vantagem enorme. É diferente, né, entre surfar uma onda que está se formando ou tentar entrar numa que já se quebrou. Então, se você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja tomando a mesma decisão que eu. No outro vídeo eu vou responder a pergunta: aonde que o LX Design vai estar daqui a 10 anos? Eu vou dar um breve spoiler. Ela vai estar muito mais presente do que hoje, pode ter certeza. Bom, é isso. Eu sei que o vídeo foi longo, eu sei que a gente cobriu muitas coisas, mas era necessário, porque esse assunto merecia ser tratado com a profundidade que ele merece. E é isso. O Brasil está acordando para essa área, as empresas estão contratando, faculdades estão sendo criadas e o pessoal está se profissionalizando, tá? Eu ainda estou no começo da minha jornada, e é isso. Eu acredito que eu estou no momento certo, sabe? E se esse vídeo te mudou de alguma forma, né? Mudou a forma como você enxerga essa área, esse campo da educação. Se ele abriu uma porta, sabe? Se ele acendeu mesmo que seja uma curiosidade, já valeu muito.
E eu quero muito saber o que você está pensando. E se você quer continuar esse papo comigo sobre design, sobre educação, sobre tecnologia, eu estou documentando tudo por aqui. Então se inscreva, ativa o sininho e me acompanha nessa, porque ainda tem muito vídeo bom pela frente. Até o próximo.